Vamos chamar agora José Afonso Dalegrave. Ele é o acadêmico, professor, advogado, mas não é cantor. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui no Rio de Janeiro. Quero saudar o presidente Lima, da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Sangue rubro-negro, flamenguista. Um time que está encantando não só vocês, mas o Brasil inteiro. E dizer da minha admiração que tenho também pela sua trajetória acadêmica como presidente da nossa Academia de Direito do Trabalho. Quero saudar também a Vólia, que é, na atualidade, uma das maiores juristas aí do direito do trabalho, minha amiga, e é uma pessoa incrível, extremamente didática, essa liderança. Muito obrigado pelo convite, né? Também saúdo aqui o Fernando, o marido dela, e todos os presentes. Sem maiores delongas, eu quero falar, então, de um tema diferente. É um tema que não é só jurídico, ele é meta-jurídico. Eu fiz recentemente um curso em Harvard com esse sujeito aqui da foto, que é o Bruce Peyton, e ele escreveu esse livro Como Chegar ao Sim. E esse livro é um clássico. E lá em Cambridge, eles fizeram um curso intensivo, lá de 50 horas, e falando do método Harvard de negociação, e que se aplica a tantas coisas. E eu cheguei a uma conclusão depois desse curso, que eu não sou um bom negociador. Eu achava que eu era. Depois que eu fiz esse curso, eu percebi que o quanto eu tinha para aprender. E eu vou procurar sintetizar, que eu tenho 30, 35 minutos, e vou procurar sintetizar o que ficou e o que é possível aplicar para nós, advogados trabalhistas, estudantes de direito, magistrados. E o que eu vou dizer aqui não é só para uma negociação de dissídios individuais ou dissídios coletivos de trabalho, mas serve para a tua negociação com o teu filho, para você pedir aumento salarial, serve para você negociar no condomínio, serve para você negociar um carro, um apartamento. É uma técnica, é a técnica mais famosa de negociação, e que, sistematizada, ela tem um conjunto interessante. Tem coisas que são meio óbvias, mas o conjunto da obra, vocês vão perceber, é muito interessante. Os 7 elementos do método Harvard são esses aqui. E eu prometo para vocês que, no final, vocês vão compreender bem essa imagem. Agora parece uma coisa meio esquisita, mas ao final desses 30 minutos vai ficar bem claro isso que é o método Harvard. O motor da negociação é o que está aqui no centro, interesses, opções e legitimidade. Os olhos lubrificantes, vamos assim chamar, da negociação são as relações, os relacionamentos que você mantém na negociação com as partes, com os advogados, uma boa comunicação e as duas alternativas. Ou você vai para um plano B, que é uma alternativa quando o acordo não acontece, ou você vai firmar um termo de compromisso por uma questão de segurança jurídica, caso o acordo seja firmado. Não importa se você é uma pessoa que se acha inteligente, culta ou conhecedora do direito do trabalho. Por incrível que pareça, que negociação é uma arte. Negociação é técnica. Negociação é carisma. Negociação é preparo. Negociação é timing. Negociação é o momento de você fechar ou sair de cena. A negociação e o perfil do bom negociador, ele exige cultura. Quanto mais culto, mais conectado com o mundo, quanto mais viagens você fizer, mais livros você ler, melhor você vai ficar credenciado e talhado. Quanto mais você conhecer a área que você está negociando também, melhor, mas ela também contém algumas técnicas. Eu gosto dessa frase. Nos negócios, nem sempre você receberá o que merece, mas o que você for capaz de negociar. Às vezes você está trabalhando 10 anos e ganhando ali R$8.000 por mês, R$10.000 por mês, e você merecia ganhar o dobro disso. Mas talvez porque você não soube negociar um melhor aumento de salário, ou você não soube se livrar de clientes que só ocupam espaço na tua agenda e não está
acrescentando absolutamente nada, você está meio que pagando para trabalhar. Talvez você não soube colocar bem o teu plano B ao ponto de amedrontar a parte contrária e dizer, puxa, se eu não valorizar, ela vai embora. A verdade é que, se você souber bem negociar, você vai ser melhor valorizado. O que é uma boa negociação? Negociação, no meu modo de ver, é um método de persuasão para obter um resultado de consenso. É um meio de persuasão, é um meio de convencimento que visa um resultado. Se eu quero vender um carro, eu tenho que persuadir o comprador a ponto de eu conseguir vender o carro por aquele preço que eu acho razoável. Se eu quiser comprar da mesma forma. É um jogo de persuasão, é um jogo de convencimento. Existe um economista italiano que se chama Vilfredo Pareto, muito famoso, já falecido, e ele diz que existe um ponto de eficiência. Esse ponto de eficiência de Pareto é um ponto em que há um estado de alocação em que é impossível eu melhorar sem piorar o interesse do outro. É o ponto mágico do acordo. Numa audiência trabalhista, a gente percebe quando chega nesse ótimo de Pareto ou nesse ponto de eficiência de Pareto. É quando você espreme daqui, espreme de lá. O reclamante queria 10 mil, o reclamante queria 100 mil, o reclamante queria 100 mil, a empresa queria pagar 10 mil. E você espreme daqui, espreme de lá, o juiz antecipa algumas questões jurídicas, jurisprudenciais, e você faz um acordo de 50 mil em 10 parcelas de 5. E você percebeu, ao chegar em casa, ao chegar no teu escritório, que você poderia avançar um pouco mais. Então você não chegou nesse ponto de eficiência de que fala esse economista Vilfredo Pareto. Mas se ao contrário você chegou no máximo que você poderia, você chegou no ponto mágico. Um dos pontos consagrados pelo método Harvard, que começou na Escola de Direito de Harvard, se espraiou e hoje é muito conhecido na Escola de Administração de Harvard, mas ele começou nas escolas de Direito, é o método ganha-ganha, naquele primeiro quadro. Então, nós temos o win-lose, o ganha-perde, quando você consegue fazer um bom acordo, mas o outro perdeu, quem cede mais perde. É quando a gente vai para a audiência achando que para eu fazer um bom acordo, a empresa vai ter que perder. Ou o contrário, a empresa às vezes tem um limite de 100 mil reais, mas ela não chega no limite, ela diz no máximo 50 mil reais. Então, quando você vai com aquele espírito de litigância, de ninguém quer ceder, esse é o clássico. Só que o que o método Harvard propõe é naquela faixa azul, é o método ganha-ganha, onde todos saem felizes. É difícil. Nem sempre você consegue. Nós temos basicamente 2 métodos de negociação. O método competitivo e o método colaborativo. No método competitivo, nós temos uma queda de braço. As posturas de autor e réu, de assediante e assediado, de vítima, de um lado. E de outro, nós temos aquele que visa a comunhão de interesses, a conciliação, a solução. No método competitivo, ele é mais hermético, ele é fechado. Ao passo que no método colaborativo, há uma flexibilidade no prazo, nas condições. Ainda nesse método competitivo, que é o que a gente está acostumado nas audiências trabalhistas, o reclamante brabo, com cara de brabo, o advogado também, e do outro lado a empresa, essa competitividade, ela, num eventual acordo, ela tem uma menor adesão, porque alguém
perdeu, alguém cedeu mais. É o que a gente chama de método distributivo ou ainda a questão do bolo único. O que é o bolo único? Imagine uma torta ou um pedaço de pizza que seja. E você tem ali na mesa, pode pôr essa imagem aqui para mim? Só que não está saindo aqui. Você tem na mesa, por exemplo, você tem lá, vamos pegar esse exemplo aqui vamos imaginar, Lima, que estamos nós dois aqui sentados, tem 4 esfirras, um quibe. Nós dois morrendo de fome. Nós viajando junto, morrendo de fome, e os dois querem o quibe. Tem 2 esfirras para você, 2 para mim, quem que vai ficar com o quibe? Veja, esse é o método distributivo, quando você necessariamente tem que fechar a conta matemática. No método integrativo, que é o que propõe Harvard, você diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu fico com o quibe, mas eu te dou uma Coca-Cola. Por isso que ele se chama integrativo, quando eu coloco outros elementos para integrar o acordo. Imagine que você está comprando um carro e ninguém mais cede no valor do carro, e o vendedor da concessionária diz, olha, eu não posso dar mais desconto, mas eu te dou um insufilme, eu te dou um alarme, eu te dou rodas. Quando você integra outros componentes, que não seja apenas a divisão matemática da pizza, do bolo ou das esfirras, nós vamos chamar de método integrativo. Quando você consegue agregar elementos externos. O bom negociador, ele consegue fazer isso. E o bom notebook também consegue passar a imagem. Vejam esta imagem. Se vocês acham que essa é uma vendedora de sucesso, porque isso aqui também vale para vendas. Não tem som aqui? Puxa, o som que é engraçado. Tem som aí ou não? Bom, ela está dizendo o seguinte, eu já separei tudo aqui, você vai ter que levar alguma coisa, nem que seja um pé, senão eu não vou sair daqui. Daí ele todo constrangido, pega uma bermuda e daí ela diz, muito obrigado, uma boa tarde. Ela berra no ouvido dela, o engraçado aqui é o jeito que ela fala com ele. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, ela conseguiu, constrangendo o comprador, já tirei tudo, é um absurdo, eu ganhei por comissão, ela grita, eu não vou sair daqui, você não vai sair daqui se você não levar uma peça. Daí ele, essa bermuda aqui. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, foi um bom acordo, uma boa negociação? Depende. Às vezes você faz um acordo e você espreme tanto a parte contrária que você pode até ter ganhado a batalha, mas você perde a guerra. Porque nunca mais aquele vendedor vai chegar perto nunca mais esse comprador vai chegar perto da vendedora. Quando você já reconhece alguém que é muito chata, muito constrangedora, uma pessoa muito prepotente, você já finge que nem vê. Quando a pessoa é inconveniente. Então, você tem que lembrar que a negociação, ela é um ato da tua carreira como advogado ou como negociador. Você tem toda uma história pela frente. E você quer ficar estigmatizado como uma pessoa agressiva, uma pessoa que quer tirar vantagem, ou uma pessoa ponderada? Alguém que olhe para você e fala, esse é bom de acordo. Ele pondera os dois lados, ele traz argumentos interessantes. A gente sai com uma sensação de que nós fizemos um acordo bacana. O método Harvard, ele se baseia em 4 princípios. E é isso que chama a atenção do método. Pessoas, interesses, critérios e opções. Primeiro princípio, separe as pessoas do problema. Às vezes você senta numa mesa, na sala de audiência, e você já pensa, puxa, eu odeio esse advogado. Esse cara é muito metido.
Ou eu odeio essa proposta. Ela mente. Ela vai para o inferno, tão mentirosa que é. Ou eu odeio ser advogado de reclamante. O cara é radical, ele acha que ele é milionário, que todas as ações valem mais de 1 milhão. Mas mesmo assim, independente do conceito ou preconceito que você tem com aquela empresa, com aquele advogado, você tem que ter a frieza no momento da negociação, e esse é o perfil do bom negociador. É você tentar sair daquela animosidade que você tem e dizer, eu vou focar aqui no caso. Independente se eu odeio ele, independente se ele tem outras causas, mas eu tenho que olhar esta causa, o que ele está pedindo nesta ação e o que é razoável neste particular. Por incrível que pareça, nem todo mundo faz isso. A pessoa às vezes chega com um ranço tão grande que ela despeja toda uma história naquele reclamante. Não, porque inclusive essa empresa de vocês, olha, eu vou falar uma coisa, é um absurdo. Mas o que tem a ver com aquele caso que só está pedindo ali 2, 3 itens ou 4 itens? Firme com o problema e sempre educado com as pessoas. Por mais que você seja um petista e ele um bolsominion, ou ele é um bolsominion, você é um petista, por mais que vocês sejam grupos ideológicos opostos, ou flamenguistas e vascaínos, mas seja educado com as pessoas e firme com o problema. Evite reações emocionais. E aqui uma expressão do William Ury, que é um dos 3 autores desse método Harvey. Esse ainda é vivo, um deles já faleceu, 2 são vivos. William Ury fala que você tem que subir na varanda. O bom negociador é aquele que percebe o momento de subir no balcão ou subir na varanda. E ele explica que a varanda não é necessariamente um lugar físico, mas é um lugar calmo, pode ser no quarto do teu hotel à noite, pode ser quando você chega em casa, pode ser trocando ideia com o teu sócio, mas é um momento que você interrompe aquela atmosfera tensa da negociação que não está avançando, e como se você subisse numa varanda, você enxerga a negociação de cima, vislumbrando melhor qual é o teu objetivo, aonde você quer chegar, você está perdendo tempo com isso. Porque tem situações da nossa vida, eu tenho certeza que isso não é só comigo, que a gente diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Uma vez me convidaram para dar uma palestra em Colatina. E daí me pegaram no aeroporto, daí eu entrei lá num Fiat 147, uma estrada esburaqueada, trepidando, um calor, e não tinha ar-condicionado no carro, e eu suando. E o cara, olha, tem que passar na minha tia antes. Eu falei, não tem problema, só que a tia dele era 40 quilômetros para ir, para voltar. E daí era uma aula assim que começava sexta-feira às 5h30 da tarde, ia até às 10h30 da noite, e no sábado tinha um segundo tempo. Você ganhar lá R$ 1.500. Daí você pensa, o que eu estou fazendo aqui? Claro que a vida você não pode ter também este olhar apenas economicista, porque as coisas boas acontecem, às vezes, muitas vezes, em situações que não tem nada de econômico. Às vezes é no acaso que você tem encontros maravilhosos, conversas, filmes, pessoas. Então, eu não estou dizendo para nós termos apenas uma visão economicista. Mas é importante nós subirmos na varanda, às vezes, e dizer, para onde é que eu estou indo? Onde é que eu quero chegar com essa correria? Ou esse acordo, essa negociação? Por que eu estou gastando tanta saliva aqui? O que eu estou economizando? O que o meu cliente... Sabe, tem momentos que, se você subir na varanda, você vai perceber que a tua estratégia está errada. Não escreva nem negocie com o fígado. Deixe na geladeira teus ressentimentos, teus rancores. Não leve para a mesa de negociação. Veja essa frase do Ulisses Guimarães, e qualquer semelhança com a conjuntura política de hoje é uma mera coincidência. Não se pode fazer política com o fígado, conservando o rancor e ressentimentos na geladeira.
A pátria não é capanga de idiosincrasias pessoais. É indecoroso fazer política uterina em benefício de filhos, irmãos e cunhados. O bom político costuma ser mau parente. Mera coincidência aqui, né? Isso ele escreveu isso há muitas décadas atrás e parece que ele escreveu ontem. Mas, por outro lado, o que eu quero aqui nesse momento sublinhar é: não se pode fazer política com o fígado. E eu digo, não se pode fazer negociação com o fígado. Com a bilis, como dizia Barroso, o ministro Barroso, né? Quando ele se referiu a um outro ministro, colega dele, e ele falava que estima ódio. Vossa Excelência, né? Nem me lembro com quem que ele era outro ministro, que não veio o caso. Mas a verdade é que nós temos 3 regras de ouro. Meus amigos, meus colegas, essas 3 regras de ouro eu levo para a minha vida. Quando eu educo meus filhos, quando eu negocio com a esposa, quando eu negocio com o sócio, qualquer pessoa. Não prometa nada quando estiver feliz. Não responda nada quando estiver irritado. Não decida nada quando estiver triste. Se você quer errar, fuja ou siga essas regras. Se você quer evitar confusão, fuja dessas 3 regras. Segundo princípio, diferencie interesses e posições. A Justiça do Trabalho é muito emblemática para isso. Uma coisa é a posição de reclamante e a posição de reclamado. A posição de autor e a posição de réu. Isso é posição. É o que aparece no iceberg. É o que você ostenta. É o que está aparecendo. Outra coisa são os reais interesses das partes subjacentes a essa posição oficial de cólera. E aqui eu trago um exemplo real. Um filho postulou indenização por abandono afetivo de um pai ausente. Alega o filho, e através do seu advogado, que esse pai, durante 25 anos, mal deu bola para o filho, desapareceu. E o filho postula uma indenização lá de 200, 300 mil reais. Na audiência, o juiz diz: qual que é a proposta do autor? E o advogado diz: a nossa proposta é o nosso pedido. 300 mil reais, até porque o pai do meu cliente é um empresário bem-sucedido, rico, e o nosso pedido é 300 mil reais. O pai, irritado, pega o cheque, diz: quanto que é? 300 mil reais. Está aqui, eu pago. Excelência, eu posso ir embora? Eu pergunto para vocês, nesse caso, houve uma boa negociação? Não. Para os 2 lados não foi bom? Para os 2 lados não foi bom. Por quê? Sim, mas o autor da ação, o filho, ele ganhou o valor cheio, 300 mil reais. Mas eu pergunto, o interesse real subjacente era só o valor? Ou não era, talvez, esse pai dizer: filho, o pai te ama e eu vou pagar teus estudos e eu quero te ver agora todo mês e me perdoe se eu te fiz alguma coisa, se fui ausente, eu vou pagar tua faculdade. Nesse acordo, poderia ser até menor de 300 mil, poderia ser 100 mil, mas esse reconhecimento paterno, esse abraço, esse seria um bom acordo. Essa seria uma boa negociação. O que o método Harvard fala é: diferencie os reais interesses das posições. Aquela posição fechada, hermética, é uma mera casca, é uma mera aparência. Descubra o real interesse. Um outro exemplo. Pessoas pobres invadiram um terreno, plantaram, gastaram em semente, fertilizante. Aí veio a prefeitura e diz: olha, nós vamos despejar vocês têm que sair daqui imediatamente. E todo mundo tenso, até que alguém resolve negociar. E depois de muita conversa, o líder desses agricultores diz o seguinte: olha,
Nós já plantamos aqui. Todo o nosso dinheiro nós compramos semente, arama terra, fertilizante. Não podemos sair daqui. Aí alguém, depois de ouvir as duas partes, fala com o prefeito, o senhor dá 3 meses, que é para eles terminarem a safra deles, eles saem na boa? Sim, 3 meses, entendeu? Vocês saem em 3 meses, a gente vai dar um prazo para vocês tirarem a safra de vocês, fazer a colheita de vocês. Ok. E aí sai um acordo, uma negociação. Vejam, é uma negociação que ouviu os reais interesses, flexibilizou-se e todos saíram ganhando, que para a imagem do prefeito também não seria bacana aquela coisa de despejar da noite para o dia e sai todo mundo gritando e criança. Às vezes, nós temos que ser mais criativos numa mesa de negociação. A gente vai muito com aquele método matemático. Tem que fechar. Eu tenho 100 mil, a empresa me autorizou 100 mil. É uma conta, se eu dou 60, 40, 50. Você tem que usar a tua criatividade. Você vai ter que colocar outros elementos. Seja o prazo, seja acessórios. O exemplo clássico que o método Harvard diz é a mãe que tinha 2 filhas e tinha apenas uma laranja. Aí elas brigaram, eu quero a laranja, eu também quero a laranja. Daí a mãe viu que ninguém cedia, falou, então tá aqui, eu vou cortar a laranja pela metade. Até inspirou uma música do Fábio Júnior, as metades da laranja, e vou dar metade da laranja para cada um. E daí, depois que as duas ficaram com a metade da laranja, chupou a laranja, a mãe percebeu que uma só queria casca para fazer um bolo de laranja e a outra queria chupar a laranja. Se ela tivesse descoberto os interesses antes, poderia simplesmente descascar a laranja inteira, dar toda a casca para uma e toda a laranja para outra. O que esse exemplo mostra, revela para nós, é buscar os interesses que estão abaixo das posições oficiais. Terceiro princípio. Apresente numa negociação critérios objetivos, critérios legítimos. Não adianta você quer vender o teu carro para o vizinho. E você diz, não, eu quero 100 mil no meu carro, porque, veja, tem umas rodas diferentes, tem um som bacana, e aqui os acessórios. A pessoa, sim, mas isso não me interessa. E a gente sabe que quem compra um carro, quem compra uma casa, não está muito preocupado com os acessórios, com a decoração. É mais a localização, o tamanho. Aí, então, se você usa na negociação um critério solipsista, ou seja, a minha vontade tem que imperar porque eu acho que esse é o certo e ponto final, você não é um bom negociador, você não vai avançar. Agora, a partir do momento que eu trago critérios legítimos, não na minha opinião, por exemplo, tabela FIPE. Eu chego e digo, olha, tabela FIPE para esse carro. Quer dizer, não sou eu que estou falando. Nós estamos nos baseando num critério objetivo, legítimo. Ou alguém que chega com um valor de 1 milhão, você diz, sim, mas o teu cálculo de horas extras é de 8 anos, amigo. E a prescrição trabalhista ela é quinquenal, artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Então, não adianta você trazer um cálculo de 8 anos, se no máximo você vai ganhar 5 anos de horas. Eu estou apresentando um critério legítimo. Então, este é um dos princípios. Quando for negociar, você tem que trazer um argumento, e aí que entra a persuasão, que faça a parte contrária pensar. Aí que entra o preparo, o conhecimento, que conhece súmula, OJ, porque às vezes a pessoa está lá toda eufórica, aí chega a Vólia e diz, sim, mas não sei se viram aqui a reforma, tem essa nova redação, isso aqui não... É bonita a tese 6, mas não vai dar isso aqui. Pô, é mesmo. Quer dizer, um argumento que você traz pautado em critério objetivo, você já tira toda a euforia da parte contrária. E para isso você tem que ter conhecimento e se preparar. Quarto princípio. Crie opções de ganho recíproco. Afaste da ideia do bolo único, da pizza única. Na mesa, seja criativo. Quando você quer brincar, mas só tem um irmão. Foi criativo. Pôs o cachorro ali para segurar a corda, o elástico, sei lá o quê. Aí que entra a genialidade. A genialidade é você pegar um time
de futebol que tenha jogadores medíocres e fazer um esquema tático que você faz jogar. A genialidade do negociador é quando você consegue, com as cartas que você tem na mão, com os argumentos que você tem na mesa, você conseguir fazer um acordo bom. Porque quando você também está cheio de razão, cheio de argumentos, cheio de ferramentas, aí é fácil fazer um acordo bom. Cliente desesperado do outro lado. Eu quero ver você fazer um acordo bom na criatividade. Esses dias nós estávamos num acordo, uma negociação de uma professora da PUC Paraná, e eu me lembro que ela queria R$500 mil. E o advogado da parte contrária era colega meu, e ele falou, Dalegrave, eu pago no máximo 180 mil. E eu fiz o cálculo e vi que 180 mil, pelos riscos da ação, era um bom acordo. Só que a minha cliente, como ela era coordenador de um setor lá da PUC, ela foi mandada embora num momento constrangedor, estava pedindo dano moral. Na alegação dela, a faculdade jogou ela contra os alunos numa manifestação estudantil. Ela queria, porque queria 500 mil, acho que ela pôs na cabeça dela o valor 500 mil, acho que sonhou com esse valor. E eu tentei argumentar, e eu sabendo que era um bom acordo lá, os 180. Aí eu chego e falo, fiz esse curso, voltei lá todo empolgadinho, falei, puxa, preciso melhorar agora, né? Ser mais criativo, elementos integrativos, sair um pouco da matemática. Falei, o que poderia acontecer aqui para essa mulher que saia do valor do dinheiro, que possa agradá-la? Falei, já sei. Chamei ela, tomou um café lá no meu escritório. Falei, fulana, eu acho que a PUC se arrependeu de ter mandado você embora. E acho que até se arrependeu mesmo. Eu acho que pela tua carreira como coordenadora, como professora, e realmente o currículo Lattes dela é maravilhoso, eu acho que uma carta de retratação da PUC, olha, vale mais do que 300 mil reais. Essa conversa durou uns 40 minutos, estou simplificando aqui. Eu sei que nós fechamos um acordo em 190 mil reais e mais uma carta de retratação e recomendação profissional. Veja, às vezes são soluções de baixo custo para a parte contrária, mas de alto interesse para o teu cliente. O que é um cachorro perdido? É um baixo custo, mas de alto interesse para aquele momento. Aí você veja aqui outro exemplo. Você quer dormir. Você quer dormir. E eu quero mudar o slide, por exemplo. Por exemplo, assim, eu quero mudar o slide. Não muda. Vamos ver se o slide muda. Mas eu já vou contando o fato aqui, enquanto ele aparece aqui, mas não entra ali. Você está num quarto de hotel, em Paris, cansado. Você foi no museu, tua mulher adora museu, você foi no museu. Você está de saco cheio já. Você já almoçou bem, está com sono. E a tua esposa diz, eu vou no shopping. Fica com as crianças. 3 filhos pequenininhos, você num quarto de hotel, morrendo de sono. O que você faz para negociar com os filhos? O que você faz para negociar com os filhos? E dizer o seguinte, pai vai dormir, vocês vão ficar quietos. Se entrar a imagem, aí vocês vão entender. Essa imagem aqui não entra? Na verdade, a imagem que eu vou pôr para vocês. O pai desafiou os filhos a desenharem ele enquanto ele estava dormindo. Daí 3... Ah, tá aqui, ó. 3 filhos. Ó, faz um desenho aí, em silêncio. Tá? Aquele que desenhar melhor o papai dormindo vai ganhar um presente. Daí os 3 ficaram quietinhos, ficaram dizendo, e ele tirou uma sonequinha. Uma ótima negociação. Criatividade. Obrigado, amigo. Criatividade. Olhos do motor. Então já falamos que o método Harvard ele prima pelo método integrativo, colocando elementos externos. Já falamos dos 4 princípios que baseiam o método Harvard,
E agora nós vamos falar dos olhos do motor, que é a relação e a comunicação. Então já falamos dos interesses, que não se confunde com as posições, as opções criativas, critérios legítimos e agora relações e comunicação. Ora, as relações e comunicação é o que o RH chama hoje de rapport, que é uma expressão que vem do francês e não do inglês. Rapport. O que é o rapport? É empatia e simpatia ao mesmo tempo. Quando eu conheço alguém e diz, poxa, eu vou com a cara desse cara aí. Sei o sorriso dele, o jeitão que ele fala. Eu não estou dizendo que está afim do cara. Isso é outra coisa. Eu estou dizendo que você tem um carisma, você tem um alinhamento com a pessoa. Às vezes você conheceu no aeroporto. Você começa a conversar com a pessoa, parece que vocês são amigos há 4, 5 anos. Ele flui. Então isso é o rapport. É quando você consegue se pôr no lugar do outro, há uma simpatia, uma empatia. E a boa negociação, ela sempre é fruto de um rapport entre os negociadores. Essa conexão com o mundo do outro. Esse interesse pelo mundo do outro, esse olho nos olhos, essa coisa de você ouvir a pessoa sem interromper. Que nem é tão bonitinho assim, eu falando, que ninguém interrompendo, todo mundo prestando atenção. Não é sempre assim. Em casa não é assim, meu amigo. Às vezes a gente é meio carente de atenção, né, Bezerra? E palestra é bom por causa disso. Às vezes, isso aqui, você ouvir alguém e a pessoa não te interromper quando está falando, a pessoa olhar nos teus olhos. Às vezes você cortou o cabelo faz uma semana e ninguém notou que você cortou o cabelo. Uma semana depois alguém vai dizer, poxa, você cortou o cabelo, teus filhos, a tua mãe, tua esposa, teu marido. Está faltando um rapport aí, né? Julgar, não querer acertar o que o outro está falando. Eu pergunto que essa imagem aqui do Obama e do Trump, está tendo um rapport entre eles? Gostei da resposta. O programa de neurolinguística, o PNL, ele usa e abusa disso. O PNL ele é meio polêmico, né? Porque ele não tem respaldo científico. Então, você vai perguntar para um médico sobre o PNL, eles não gostam muito. Mas o PNL ajuda no mundo corporativo, ele dá umas dicas interessantes. Não dá para você se empolgar muito com o PNL, programa neurolinguístico, mas é interessante. E ele fala de usar a técnica do espelhamento. A técnica do espelhamento é quando você até que chama o outro pelo nome, usa o mesmo tom. Se o cara está empolgado, você também está empolgado. Se o cara é um velhinho que fala devagar, você, e o senhor, como é que está? Você não vai falar com um velhinho de 80 anos, e aí, senhor, como é que está? Beleza? Quer dizer, você vai ter que falar devagar. Você vai falar com uma criança, tudo bem? Como é que você está? Você gostou da Disney? Isso é uma técnica de espelhamento. E tem gente que repete só a última frase, entendeu? Ah, entendeu, né? O Flamengo jogou ontem, né? E a lasanha estava boa, opa, estava boa. Tipo aquela coisa de porteiro de prédio tem essa coisa de repetir a última frase. Né? Estava boa, tá frio. Só que existe uma linha sutil entre a técnica de espelhamento e um arremedo, senão parece estar arremedando a pessoa. Então vai devagar nessa técnica também. Às vezes você quer criar um rapport com a pessoa e você começa a imitar a pessoa e daí ficou ridículo, ficou pior do que qualquer coisa. Então o rapport é você sintonizar com a linguagem, com o ritmo, com o olhar, com o tom da pessoa, com a vibe da pessoa, mas desde que não seja algo ridículo, que não seja um arremedo. Sem comunicação não há negociação. O bom negociador, ele dá corda para a parte contrária e ele faz um diagnóstico da parte contrária. Vou repetir. O bom negociador, ele dá corda para o outro. Deixa o outro falar. Deixa ele bem à vontade. O juiz faz isso, não faz, Sérgio? Às vezes, quando vai ouvir a parte, dá corda para ficar bem à vontade, assim. Fica descontraído e vai entregando tudo daí, né? Você dá corda. Você deixa bem à vontade. E aí você vai diagnosticando a pessoa.
a pessoa se entrega. Por exemplo, você quer comprar o apartamento do lado do teu vizinho. E você também quer comprar e ele também quer vender. Só que ele está pedindo lá 1 milhão. Você, não, 1 milhão é muito. Aí você chama ele para um café, encontra, e aí, como é que tá? Aí ele começa a dizer, não, você vou te dizer uma coisa, e não para de falar, aquela vizinha que não para de falar. Porque nós vamos se mudar semana que vem para o Rio de Janeiro. Se nós não vender esse apartamento logo, nós estamos ferrados. Quer dizer, já se entregou. Você deu corda para ela, ela já disse que se não vender até a semana que vem, eles estão ferrados porque eles vão se mudar para o Rio de Janeiro. Aí você já, está desesperada. Aí você já sabe que você pode baixar a tua proposta. Ou a própria empregada da casa diz, o senhor foi o único que ligou até agora. Pronto. Às vezes uma frase dessa, você já matou a charada. A empregada já disse que foi o único que ligou até agora, fomos nós. Então o bom negociador, ele mais ouve do que fala. Só que a gente acha que o bom negociador é aquele cara que não para de falar, porque eu fui lá, não sei o quê, eu escrevi, eu fiz, eu publiquei, eu não sei o quê, bebê. Você é um bobo. Na verdade, você tem que ouvir mais, perceber qual que é o interesse do outro. E aqui eu trago um exemplo. O que vocês estão vendo aqui? Coelho ou um pato? Depende do olhar, pode ser um pato, aqui o bico do pato, ou a orelha do coelho. Depende do olhar. Aqui vocês estão vendo aqui, o que vocês estão vendo aqui? Uma velha ou uma moça? Depende. Olha lá, ó. Veja como velha ou veja como moça. O que eu estou dizendo? Que às vezes você vai negociar fazendo suposições. E aquele advogado lá não adianta, nem perca tempo. Você já faz uma suposição dogmática. Não perca tempo, você não vai conseguir. O bom negociador é aquele que se desnuda de qualquer preconceito, de suposições. Ele enxerga por vários ângulos, ele dá a volta, ele estuda, ele é criativo. Decifre a linguagem corporal. Eu pergunto, a primeira linguagem, tá bacana para fazer um acordo ou não? Tá uma delícia isso aqui, né? Parece que é um funeral isso aqui. A segunda também, isso aqui parece fim de namoro, fim de casamento, isso aqui tá horrível isso aqui. Aqui, é uma proposta, pelo jeito, interessante, né? A moça tá achando muito interessante. Bom, aqui eu acho que já tá virando até outra coisa aqui, né? Já tá virando mais do que um raporte aqui. Mas a verdade é que 90% das nossas expressões, segundo o PNL, Programa Neurolinguístico, são não verbais. 90% das nossas expressões são não verbais. Ou seja, a gente se preocupa muito no que o outro fala. Mas às vezes, se você encontra alguém e o cara fala, e aí, tudo bem? Tudo. E aí, tudo bem? Beleza! O tom de voz, a vivacidade, o jeito que a pessoa fala, expressa muito mais do que as palavras. Por isso que o WhatsApp é perigoso. E é por isso que quando você vai falar no WhatsApp, você tem que pôr sempre risos, ufa, carinha do emoji, alegrinha, positivinha, coraçãozinho. Encha de carinha. Porque aí você corre o risco menor de ser mal interpretado. Porque, às vezes, se você fala seco, e aí, tudo bem? Tudo. Ok. Te vejo amanhã. Sim. Sim? Pode ser. Ou pode ser. Um sorrisão no emoji. Então, veja, você tem que tentar ler a linguagem corporal. Existe um autor, Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco, ele diz que as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Se você vai negociar com uma pessoa simples, você tem que entender qual que é o universo dela. Uma vez chegou um cliente para mim e disse, doutor Dalegrave, eu vim aqui porque eu vim buscar a carta branca. Falei, carta branca? Cara, bem simplesão, um rurico.
Falei, carta branca, doutor. Eu preciso matar o meu patrão e eu preciso da carta branca para matar ele, porque essas legítimas defesas aí, eu preciso disso. Falei bem assim, seu Sebastião, a Constituição Federal revogou a carta branca, o senhor acredita? Sério? Nós vamos ter que entrar com a ação, não dá mais para matar o patrão. E já começamos a fazer o relatório. Porque no mundo dele, no universo dele, se alguém mexe com a mulher dele, ele tem a legítima defesa da honra para matar alguém. Porque é o universo dele. Então, quando você vai negociar, você tem que perceber quem é o outro, os valores, os princípios, a cultura do outro. Quando você faz audiência no interior, por exemplo, você percebe. Conforme a profissão da pessoa, você já mais ou menos sabe quais são os valores. Então, existe um jogo linguístico. Existe um exemplo do Jacques Derrida, quando ele fala em jogo linguístico. Ele diz, imagine um líder saindo da trincheira e falando assim, avante. E os soldados aplaudem. Ele dá esse exemplo. Claro que aí não houve jogo linguístico, porque não era hora de aplaudir. Era hora de dizer, avante, vamos todo mundo. Então, o jogo linguístico é aquela sintonia que você conhece quando você é muito amigo de alguém. Imagina ter um melhor amigo. Se não se conhece pelo olhar, aquele olhar assim que você diz assim, puxa, vamos embora, né? Já deu, né? Horror, que mico que entramos. Você não precisa falar nada. Você só olha para tua esposa, para o teu marido. Você se conhece no olhar. Só no... Isso é um jogo linguístico. E o que excede isso nos é estranho. Então, o bom negociador, ele conhece a cultura. Por exemplo, na Índia, os negociadores é full time, de madrugada, WhatsApp, marca uma hora, vamos reunir 3 horas da manhã para negociar, é um troço doido na Índia. No México, se você vai na casa de alguém, você não pode falar de negócios, que é da cultura deles. E tantos outros exemplos. No Japão, dar gorjeta é uma ofensa. Nos Estados Unidos, é quase uma obrigação, você dá 15% a 20% de tip. Tudo tem a sua cultura. O bom negociador tem que investigar isso, esvaziar o preconceito, as suposições, as ilusões cognitivas. E aí vem as alternativas. Vamos imaginar que o acordo não saiu. Aí você entra no que esse método Hartman chama de BATNA. Não é Batman, mas é parecido com a palavra BATNA. Best Alternative to a Negotiation Agreement. A melhor alternativa ao acordo negociado. É o teu plano B. Quando você já insistiu, já negociou, já tentou, você tem que chegar uma hora que você tem que ir para o teu plano B. Você tem que saber a hora de ir embora. Na Bíblia, tem o livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz tudo há um tempo certo e um propósito para debaixo do céu. Um propósito para as coisas de Deus. A hora de abraçar, hora de escapar do abraço. Hora de ajuntar pedras, horas de afastar das pedras. Hora de morrer, hora de viver. Eu acho muito profundo isso que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Isso vale para negociação. Tem um momento que você tem que sair de cena. Já deu. Tem um momento que você diz, não vou mais ceder. Já fiz todas as propostas possíveis. E vou para o meu plano B. Seja na compra do imóvel, seja num acordo trabalhista. O negociador habilidoso, ele faz um prévio mapeamento do BATNA, que é teu plano B, teu e do outro. O vizinho que está desesperado e precisa vender logo o apartamento, porque vai se mudar para Brasília semana que vem, ele tem um BATNA horrível, ele tem um plano B horrível. Logo, eu posso abaixar minha proposta. Porque o plano B dele é horrível, nem existe plano B. Agora, se a empregada diz, nossa, o senhor acho que é o 20º que veio aqui hoje, todo mundo está ligando. Você tem que acelerar o passo se você quer comprar o apartamento do teu vizinho. Porque você já sabe que a pessoa tem, além de você, tem um monte de plano B, C, D, um monte de gente está interessado. O bom negociador, ele sempre mapeia esse dinâmico BATNA.
ou esse dinâmico plano B. Negociar com pessoas difíceis. Eu achei essa imagem ali, achei bacana essa imagem. Você imagine você numa negociação sindical ali, Fernando. Se o outro não quiser colaborar, pergunte por quê. Às vezes a gente dá muita volta, sabia? Nossa, eu vou dar uma indireta para que a amiga dela veja minha foto no Instagram e daí pergunte se ele vai, daí o amigo vai ver e vai dizer, nossa, ele estava com ela. Meu Deus, que volta que você deu. Não é mais fácil perguntar para a pessoa, você está afim de jantar comigo? Sabe, dá uma volta enorme. Às vezes você tem que perguntar para alguém que está negociando e dizer o seguinte, você está afim de fazer o acordo? Não está? Estou vendo, acho que talvez para vocês não está muito interessante. Você surpreende a pessoa. Claro, você não vai perguntar provocando como é que é esse negócio. Mas com amor, com carinho, mas pergunta. Está afim? Não está? Beleza. Mas às vezes nós temos que ser mais assertivo. Se outro estiver usando técnicas desonestas, denuncie que você já percebeu. Por exemplo, foi tentar fazer um lobby lá, que não é muito ético, e você descobriu isso. Fale para ele. Inclusive, parece que ontem você tentou, né, um lobby lá, e você tem que mostrar para o outro que você está sabendo o que ele está fazendo. Isso é uma boa negociação. Mas com calma, sem brigar. Né? Mas com calma, você vai falando. Eu estou sabendo o que você está fazendo. Você não vai chegar julgando, mas você tem que mostrar para o outro que você já sabe os planos. Parece que você já está vendo outro emprego, vamos dizer, uma negociação salarial. Estão negociando o salário e você já sabe que a tua secretária já foi fazer uma entrevista no escritório ao lado. Nós estamos negociando um aumento aqui, mas parece que você já foi até fazer uma entrevista ontem no escritório, não é isso? Revele, fica mais fácil a negociação. Porque senão fica todo mundo blefando. Se o outro é poderoso, tome cuidado com as concessões. Vou pular essa parte aqui, que eu sei que a Vólia já está me olhando torto, e já vamos pro finalmente. Se o acordo sai, então nós já vimos que o motor da negociação são os interesses, as opções, a legitimidade. Já vimos as boas relações, a boa comunicação. Já vimos que é possível ir para um plano B, se não sair acordo, são as suas alternativas. Alternativa é aquilo que eu posso decidir unilateralmente, meu direito potestativo, independente da vontade alheia, que o Lima Teixeira, que já escreveu sobre isso nas instituições de direito de trabalho, o direito potestativo de resilir o contrato de trabalho. Então, a alternativa é aquilo que eu posso, a minha manifestação da vontade não precisa da anuência da parte contrária. E opção é quando eu jogo uma opção na mesa que precisa do aval da parte contrária. E agora o compromisso. Se eu fiz o acordo, eu tenho que firmar por uma questão de segurança jurídica, eu tenho que formalizar esse acordo. Porque senão, muitas vezes, eu perdi um tempo danado. Isso é que nem advogado trabalhista. Ele faz um zelo, um capricho para ganhar um caso. Daí a execução ele toca de tudo que é jeito. E às vezes numa tacada errada ele perde 20%, 30% que não impugnou um cálculo, não embargou. Quer dizer, ele teve todo um zelo para ganhar na fase cognitiva, na fase de conhecimento do processo, mas na fase de execução ele não tem o mesmo capricho. E aí ele perde muito dinheiro. É a mesma coisa o acordo. Às vezes usa a técnica certa, abordagem, chega num valor bacana, mas na hora de pôr no papel a cláusula penal de 40%, 30%, o parcelamento, as obrigações de fazer, na hora de colocar no papel ele se perde. E depois vai ter problema. O perfil do bom negociador. Preparado, fundamentado, não é uma pessoa que improvisa, firme, mas amistoso com as partes, criativo, e a criatividade entra a cultura dele, a experiência dele, persuasivo, que é a principal virtude do negociador. Você pode ter o jeitão que você tem. Você não precisa ser um cara sorridente, que fale alto. Mas você tem que ser persuasivo. Dentro do teu estilo, você é persuasivo. Humilde para ouvir,
Não chegar porque você é o fulano, é o doutor, ou tem um preparo que você acha que é maior, então você já chega assim meio, qual que é acordo? Tem humildade. Às vezes o teu nome é forte, mas a tua causa é perdida. Não é o teu nome que vai fazer ganhar o processo. Tem que pensar a causa, você tem que ouvir a parte contrária. Humildade. Não ceder à pressão, mas sim a princípios. E aqui eu lembro desse maior acordo trabalhista do Brasil, antes de Brumadinho. Esse foi o maior acordo trabalhista que teve no Brasil, da Shell BASF, homologado pelo TST, 200 milhões de reais. Saiu aqui no G1. Eu tive a grata satisfação de participar como parecerista, mas eu soube como foram os bastidores desse acordo. Foram várias negociações, e eu trago aqui um vídeo de 30 segundos do Mauro Menezes, que fala um pouco desse acordo. Bom, não tem áudio, né? Bom, mas o Mauro fala desse acordo que, de um lado, estava o escritório do Estevão Malê, Pazianotto, Pedro Dallari, e do outro estava ele, eu e o ministro Aires Brito demos um parecer, e depois de muita negociação, o ministro Dallazem, com muita eloquência, conseguiu com que as partes fizessem um acordo. Vamos já terminar, depois eu vou pular essa parte. E aí o que aconteceu? No momento de colocar no papel, o acordo demorou mais do que a própria negociação. A importância de colocar ali os benefícios, os planos. Eu quero já aqui encaminhando, faltam 3 lâminas. Lembrando de Roberto Azevedo. Alguém conhece Roberto Azevedo? Diretor da OMC, Organização Mundial do Comércio. É um brasileiro, para nossa satisfação. É um brasileiro que brilha lá fora. Roberto Azevedo, um carioca. Carioca. Oi? A mulher dele, embaixadora na OIT. Roberto Azevedo na minha opinião, hoje é um dos maiores negociadores internacionais do mundo. Não por acaso chegou a essa carreira de diretor da OMC hoje. Se vocês colocarem lá no YouTube, ele tem alguns vídeos, algumas palestras. E eu ouvi algumas palestras dele, e ele diz que, entre aspas, o seu nome chega à mesa antes de você. Quando você tem credibilidade, quando você senta numa mesa de negociação, num dissídio coletivo, num dissídio individual, numa sustentação oral, o teu nome chegou antes de você, seja positivo ou negativo. Então, construa teu nome com ética, com preparo. Saia da negociação melhor do que você entrou. E aqui eu termino deixando o meu contato do Instagram para vocês. Eu termino aqui para dizer que conhecimento te traz poder. Francis Bacon já dizia isso, né, na Idade Média. Conhecimento é poder. Mas um bom caráter te traz respeito. Muito obrigado.